Ei, Thaís, boa noite, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer por você ter topado participar, que eu sei que foi meio corrido e nessa correria também de pandemia tá difícil a gente ficar o dia inteiro aqui na frente do computador e você ficar mais um pouquinho aqui. E eu vou começar primeiro, né, apresentando para as pessoas. Hoje a gente vai falar sobre lutas e danças. Parece assuntos bem diferentes, mas é isso que a gente vai discutir aqui hoje. Então, eu queria que você se apresentasse, dissesse quem é você, seu nome, e como é que a Thaís conheceu o judô e também a dança. Qual que é a sua relação com essas duas práticas? Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite, mesmo que de última hora. São dois assuntos que eu gosto muito de falar, né, que estão na minha vida, né, presentes na minha vida toda semana, não todos os dias, mas pelo menos aí 2, 3 vezes por semana eles estão na minha vida. Eu sou Thaís, tenho 28 anos, sou arquiteta de formação, porém o judô está na minha vida desde 2009. E a dança, eu sempre gostei de dançar, mas a dança mesmo, assim, de prática, ela vem também de uns 3 a 4 anos atrás. O judô eu iniciei no terceiro ano do ensino médio. É uma história muito engraçada, porque eu ia buscar os meus primos que faziam escolinha de judô na escola que a gente estudava na época, e eu sempre ficava lá observando, né, aquela aula, achava interessante, tudo mais. E tinha abertura com a professora, que era a professora de educação física da escola. E eu tenho, quem me conhece sabe, eu tenho 1,5 m de altura, e aí eu fui com a cara e com a coragem e pedi para poder fazer a aula, mesmo que as aulas fossem somente para o fundamental. E eu estava no terceiro ano do ensino médio, né, nesse ano. E foi aí que começou a minha relação com o judô. Eu sempre gostei muito de esportes, mas aí eu me encontrei no judô, que era um esporte que eu via que, independente se eu era baixa, magra, gorda, alta, enfim, homem ou mulher, qualquer um podia conseguir se destacar e fazer coisas bem legais dentro do judô. E aí eu comecei na escola, depois que eu formei no ensino médio, eu fui para academia. E aí na academia começou o contato com aquela coisa de balé, porque na academia funciona tanto balé quanto judô. E aí eu começava a ver aquilo, achava aquilo interessante. Já tinha feito quando criança, mas aula de escola, né? Nunca tinha ido a fundo, nunca tinha feito uma aula de dança sem ser ritmos, né? E aí eu me pus esse desafio, né, de fazer o balé, que é uma dança muito técnica, né? A gente já está falando aí de danças, de uma dança que é extremamente técnica e muito difícil. E foi uns 3 para 4 anos atrás, né, que eu me aventurei aí no balé. E há 2 anos eu faço parte do grupo de danças folclóricas aqui no bairro do Guarani, que chama Calangos, né? E tudo isso veio numa mescla, né? Então, no Calangos eu acabo utilizando de muitas coisas, né? Não só do judô, mas do balé em si. E porque as danças folclóricas também têm muita base, né? Muita base de muitos movimentos, né? Então a gente pensa aí no folclore brasileiro, que tem desde de uma capoeira até uma quadrilha, né? Até um chachado, um siriri. Então são coisas que estão muito relacionadas e que tudo agrega, uma coisa agrega na outra, né? Eu lembro na época que você foi pro balé, só que antes disso a gente já tinha feito algumas danças, no aniversário de 15 anos, inclusive, você sempre teve muita facilidade. Você acha, atribui isso ao judô ou já é de experiências antigas, porque você dançava em casa, alguma coisa assim? Eu acho que o meu corpo sempre teve muita memória corporal, desde a época de outros esportes que eu já praticava, né? Então, eu era bem fominha, né, na época da escola. Eu sempre participava de todos os times que eles queriam formar na escola, eu estava lá na seleção e tudo mais. Então, eu acho que isso vem muito dessa consciência corporal do esporte em si. E o judô, com toda certeza, me ajudou muito, mas muito mesmo no balé.
a própria professora falava, né, que a consciência corporal que o judô, que a luta dava para o meu corpo, isso se transmitia em alguns elementos, em alguns passos do balé, né, que exigiam força, que exigiam, né, uma concentração maior de algumas partes do corpo, né, e aí, consequentemente, o balé também me ajudou no judô. Me ajudou no judô, é ótimo. É, eu tenho, assim, a questão quando você pensa judô e balé, você acha que na verdade é muito diferente, porque as lutas elas são muito associadas a uma questão mais brutalidade e o balé você tem a questão da suavidade. Só que e aí, justamente para contrapor isso, eu me propus, né, a fazer uma conversa sobre isso, porque eu também sou das lutas, porque na verdade a gente acaba vendo muitas semelhanças. E eu estava até conversando com você aqui no início, essa ideia surgiu de algumas festas que a gente ia antigamente, que a gente fazia alguns passinhos, e também de um trabalho de faculdade, né, que o Michael, professor de lutas, ele passou pra gente, que era dançar com passos de lutas. E até então eu nunca tinha parado para pensar, tipo, só nas festas e tal, mas para mim já era natural. Eu nunca tinha tentado colocar outras lutas no meio. E aí você falando que ajuda, eu queria saber, eu vi que, tipo assim, na estrutura, consciência corporal, mas você acha que é possível dançar é, judô, assim, dançar com os golpes que você aprendeu, ou talvez até lutar com passos do balé, porque a gente sabe que o judô é uma luta muito artística, né? Para quem não conhece, é bom procurar, assim, tem uns golpes que são lindos de se verem. Você acha que tem realmente semelhança entre os passos, assim? Tem muita semelhança, não somente entre os passos e os golpes, como a gente tem que pensar que o judô a gente pratica em duas pessoas, né? Então, isso também tem muita semelhança com danças de par, né? Então, não só a questão dos katas, né? Que é uma parte mais técnica do judô. Para quem não conhece, os katas, eles são partes do judô que são coreografadas, né? Então, assim, claro que tem um princípio, tem um porquê daquela coreografia, né, estar sendo feita, mas isso tudo está relacionado à dança, né? A gente caminhar junto com o outro. Isso é um passo fundamental de uma dança de par, por exemplo, né? E os golpes, a gente consegue, a gente brincava nas festas, igual a Gabriela está falando, são passos muito parecidos, né? Eu dou aula hoje de judô no mesmo lugar que eu faço aula de danças folclóricas. E eu tenho 2 alunos meus que são no grupo de danças folclóricas. E várias vezes na turma eu associo coisas que a gente faz no grupo de danças folclóricas na aula de judô, porque assim eles também têm maior entendimento e maior consciência daquilo que eles estão fazendo. Então eles associam, olha, isso a gente faz lá no Calangos e a gente consegue aplicar aqui no judô. Ou então chega no sábado, que é o Calangos, eles pensam, olha, segunda-feira a Thaís passou isso na aula do judô, né? Então, assim, sempre tem essa associação, né? Seja individualmente, seja de par. O balé me deu muita flexibilidade, né? Também. É, eu tenho muita dificuldade com golpes de perna, porque eu sou pequena, eu sou baixa, e a minha perna é pequena. Então, no judô eu tenho bastante dificuldade, né? Nessas elevações de perna. E quando eu comecei a fazer o balé, isso me ajudou muito, né? Eu falo que a minha tristeza era um ultimata. E aí, com o balé, isso melhorou, assim, consideravelmente, porque eu já conseguia fazer uma elevação da minha perna muito maior do que a que eu fazia antes, né? Então, assim, isso influencia muito em ambos os lados, né? Tanto da luta quanto da dança, né? E você tinha comentado que a gente, né, a sociedade tem a visão de que o balé é muito leve e muito pelo contrário, o balé é muito pesado, é uma atividade física muito pesada e é para transmitir a leveza, né? E é aquilo que a gente aprende no judô também, que a gente tem que passar para o judô, que é o máximo uso da força. Então, não é ser pesado, não é ser bruto, é pelo contrário, né? A tradução de judô é caminho suave. Então, a gente também tem que trazer essa suavidade para a luta, para o momento de luta. E como que a gente traz isso, né?
fazendo o máximo uso da força. Então, assim, eu acho que isso é um tema que tem bastante ligação, que tem muito rendimento, assim, né? De muitas análises que podem ser feitas juntas. Você falando do Ultimato, foi exatamente o que eu pensei. Eu vou ver se eu coloco a fotinha do Ultimato. Ele é um golpe que você teria que fazer a abertura de perna, né? Pra cima. E tem uns golpes, umas técnicas no balé que são muito parecidas, que é a abertura, que eu não sei o nome técnico, se você souber, que é aquele que É o você abre. Qual que grand é? battement. Quando a gente faz o grand battement. Então, o grand battement para frente, para o lado e para trás, né? E o para trás é exatamente o que a gente Ultimata. precisa no ultimato. E aí eu consigo, tipo assim, gente, é a mesma coisa. Tanto é que quem geralmente é mais flexível tem uma facilidade, né, para fazer esse golpe, essa técnica. E eu lembro até, que geralmente quem vem do balé também tem uma facilidade assim, porque na hora que a pessoa faz a elevação de perna, você não consegue mais segurar. E você falando da questão da leveza, eu ia até comentar isso na hora que você começou a falar. Gente, é muito isso. O judô, se você fica muito travado, você pesa, você não consegue lutar, você não sai do chão, você não movimenta o seu adversário. E é muito isso, a questão da leveza mesmo. Então, essa movimentação. E eu diria até um certo ritmo. Que a luta você tem que impor um ritmo. Porque se você não tem ritmo, você também não consegue evoluir. Então, eu acho que isso está muito ligado também nessa questão do ritmo, assim. Talvez, tipo, você conseguiria só filmar a luta assim, e aí tira o som e coloca uma música. Gente, é uma dança, assim, sabe? É uma dança ritmada, que a pessoa Sim, impõe o ritmo. totalmente, totalmente. E isso faz a gente lembrar também de um ponto quando o pessoal do balé sentiu a necessidade de ter homens na turma, e infelizmente é uma sociedade muito machista ainda, né, que a gente vive. E aí a gente vê poucos homens fazendo balé. E aí a professora de balé fez, na época, um convite, né, aos meninos do judô a fazerem a aula de balé, porque ela precisava de ter, né, figuras homens para montar os espetáculos, montar, né, as coreografias. E foi muito interessante ver isso, né? Ver como que o pessoal do judô foi para a aula de balé e como que a consciência corporal ajudava muito, né? Claro que tinha as limitações, mas já era um fator que dava um quê a mais, né? Para os meninos, né? Principalmente porque no lado do balé o homem tem a função de sustentar, né? Sustentar a mulher nas danças. Então, a consciência corporal que o judô trazia, isso ajudou muito eles, né? E eles evoluíram bastante também, né? No balé, né? Na época que eles estavam frequentando, né? Era bem interessante. E é legal você falar isso, porque é realmente essa ideia oposta, que muitas vezes, tipo assim, não só a gente vê, mas às vezes na luta mesmo, você acha, tipo, nas escolas, você tem que as lutas são para meninos e as danças são para meninas. E ver isso sendo misturado, eu acho que foi bem bacana, assim, né? Quebrar um pouco disso, olha. Porque menina, querendo ou não, teve uma época que a gente tinha muita menina lá na academia, que eu lembro no judô, mas realmente meninos não tinham. E ver a gente, tipo, misturando as turmas foi muito bacana, porque quebrou muito isso, sabe? De lutas é para meninos e balé é para meninas. Eu achei bem interessante. Embora os meninos fossem mais velhos, não tinha os meninos mais novos, tipo assim, crianças, né? Os meninos já eram adolescentes na época que eles foram. Eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso, né? Que assim como o judô ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Que ele se adequa ao corpo de qualquer pessoa, a dança também, né? Então, isso era interessante de ver na época do balé, que tinham também pessoas no balé com corpos totalmente diferentes, com idades totalmente diferentes, né? E todas ali com o mesmo propósito. E é o que acontece também hoje no Calangos, no grupo de danças folclóricas. Né? A gente tem de adolescentes de 13 anos de idade
a adultos de 44 anos de idade no mesmo grupo, né? A gente tem adolescentes magros, adolescentes, pessoas gordas, pessoas altas, baixas, enfim, tem de tudo quanto é tipo, né? De biotipo, não sei se é assim que fala, né? Mas que estão ali dançando, né? Que é um corpo que entende aquele movimento. E quando os meus alunos, né, quiseram ir para o judô, eu fiquei muito feliz, porque isso mostra o quanto que o corpo se adapta, né? O corpo se adapta a coisas que ele não está esperando naquele momento. E aí a gente consegue evoluir. Evolui tanto na parte técnica, quanto na parte prazerosa, né, da coisa. A questão do corpo que você falou, eu achei muito interessante, porque assim, é, a gente tem a ideia, na verdade, quando você olha um balé, na apresentação, tipo, de alto rendimento, existe um padrão, sim. Mas aí é legal porque dança não é só balé também. E isso é muito legal da gente conversar, porque às vezes no balé competitivo não tem espaço para outros corpos, mas a dança, ela não precisa ser só competitiva. A dança, assim como as lutas também não precisam. E eu acho que tem espaço para todo mundo. Então, todo mundo pode dançar. Era até uma questão que eu estava discutindo em outro texto que eu fiz, em outras análises, que foi justamente isso. Que a gente às vezes fala, eu não sei dançar. Mas o que você não sabe dançar? E eu trabalho, né? Estava trabalhando com judô também. E eu propus aos alunos também que eles dançassem. E os alunos detestavam dançar. Eles falavam, eu não vou dançar. E eu falava assim, então vamos fazer diferente. Vamos fazer um golpe. A gente vai escolher um golpe que a gente fez hoje e a gente vai entrar eles. A gente vai movimentar e vai entrar. Gente, dava super certo as pessoas dançando, sabe? Então eu acho que não existe isso de eu não sei dançar. Tipo, eu sou do judô, eu sou muito travado, eu não sei dançar. Na verdade, você consegue, usa aquilo que você sabe na dança. E a dança não existe só um tipo. Eu acho que ela é muito assim para todo mundo também, né? Ela é universal. É para todo mundo. E assim, é interessante, fica até o convite de você visitar o grupo, o Calangos, e quem quer, né, quem quiser visitar os nossos ensaios, porque é uma mistura tão heterogênea que é muito interessante de ver, né, a evolução de cada pessoa. É isso que você falou. Lá tem gente que nunca dançou na vida, há uma pessoa, é, por exemplo, que foi bailarina profissional, hoje é professora de balé, e está lá no Calangos, e como se ela está reaprendendo de novo, né, várias coisas, porque o corpo dela estava condicionada a um certo treinamento diário de balé. E isso sim ajuda, com toda certeza, a mesma questão do judô e do balé. O balé ajuda ela a vários pontos dentro, né, da dança folclórica. Mas são coisas que o corpo dela agora tem que trabalhar para se movimentar de outra forma, né? Então, tudo são vivências que agregam, né, na forma do nosso corpo transmitir, né? Na forma do nosso corpo se movimentar. Eu acho que a palavra é movimento. Seja judô, seja balé, seja dança, seja ritmo, seja o que for. O corpo está em constante movimento. E se a gente for mais fundo ainda, se a gente começar a analisar, tudo é matemática, né? Então, se a gente pensar no judô como matemática, na dança como matemática, todo mundo é capaz de fazer, né? É questão, igual você falou, é ritmo, é contagem, é métrica, né? E isso tudo está dentro também das lutas, né? Das artes marciais. Uhum. Você falou do Calangos e eu acho muito legal você ter falado e você ser do Calangos. Um dos motivos também que eu te convidei foi esse, porque a gente estudou no FMG, né? Então eu acho que você também já conhece os Sarandeiros, que é um grupo da UFMG lá da Efeto. Eles treinam na Efeto. E os Sarandeiros é muito conhecido. E eu só fui saber que existiam outros grupos, assim, né, folclóricos na faculdade, numa disciplina que eu fiz, mas principalmente depois que você entrou. E é muito diferente
como é que eu falo, o contato que as pessoas têm com a dança, porque o Sarandeiros é um grupo profissional, mas é Sim. muito legal você ver que existem grupos abertos também. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que é o Calangos, porque assim, eu tenho um pouquinho da experiência de ouvir, né, de ver como é que é o Sarandeiros, mas eu queria que você contasse do Calangos também. O Calangos, ele é um grupo folclórico, de manifestações folclóricas, totalmente social, né? É um grupo social que a gente não paga mensalidade, não tem nada relacionado, né, é, a isso, né? Então, o Marcos, que é o diretor, né, ele é formado, fez uma pós-graduação em dança, e ele sempre foi do meio artístico, né? E o sonho da vida dele era criar um grupo de manifestações folclóricas. E, se eu não me engano, tem 10 ou 12 anos que ele criou o grupo. E o grupo ele acontece aqui, né, na região do bairro Guarani. Então ele abrange na maior parte, né, pessoas assim, né, de comunidades, né, que são que precisam desse apoio, né? Porque o grupo não é somente um grupo que a gente vai lá e dança, né? É todo um apoio assim, né, para principalmente para os adolescentes, né, para os mais jovens, né, ter, né, um, um, uma atividade, né? Conhecer outras culturas. Então, eu falo que o Calangos ele é uma mistura boa, né? A gente brinca, né? Que todo mundo que é marginalizado, que está nas cotas, estão dentro do Calangos, né? Então, tem, igual eu falei, tem gordo, tem alto, tem magro, tem branco, tem negro, tem é, pessoas de tudo quanto é tipo, né? É, que se relacionam ali, né? Que se juntam no sábado para trocar experiências, para aprender, né? Principalmente, né? Então, o Calangos, nós estamos montando um novo espetáculo agora, chama Terras, e aí vai de tudo, né? Vai desde da dança africana até a dança do sul, do Mato Grosso, então a gente passa por todo o Brasil, né? Por toda a cultura folclórica. E eu acho que aqui o Calangos, a essência dele é isso, é a heterogeneia do grupo, né? Igual eu falei, desde adolescentes de 13 anos a pessoas com 40 anos, né? Então, isso tudo cria uma rede, assim, de compartilhamento mesmo, né? De vivências de vida diferentes, né? Cada um tem uma história diferente, e é isso, a gente quer mostrar que todo mundo é capaz de dançar, né? Com qualquer corpo, que as pessoas não têm vergonha do seu corpo, que as pessoas elas não têm vergonha de ser quem elas são, né? Então, é, é muito bonito, assim, de se ver as pessoas criando coragem de ser quem elas são, né? Dentro do Calangos, né? E isso é um treinamento diário, né? A gente sabe que cada um enfrenta os seus medos ali, né? E eu fico até arrepiada, fico até emocionada de ver como que eles, não só eles, eu também, né? Eu também tinha, né, um certo receio, assim, né, do meu corpo, né? Porque depois do que eu parei de competir no judô, eu engordei muito, né? Então, tinha aquela preocupação de sempre estar no peso para competição. Depois que eu não quis competir mais, eu acabei engordando muito, né? Assim, em casa, questão de 12, 15 quilos, né? A mais. Então, isso sempre foi um receio, né? E no Calangos, eu aprendi a não ter isso mais, né? Então, a gente dança de índio, os meninos dançam de afoxé, dançam sem camisa, e tá tudo certo, tá tudo bem. E isso é mostrar para as outras pessoas que todo mundo é capaz de dançar. Eu lembro da experiência que eu tive de levar o Calangos para apresentar no Festival do Balé, né? Com o Bumba Meu Boi, né? Boi do Maranhão. E até arrepio, porque foi uma dança totalmente diferente daquilo que todo mundo estava esperando num espetáculo de balé, né? Então, foi exatamente isso. Entraram pessoas gordas, magras, altas, negras, brancas,
né? E dançando, né? Transmitindo aquilo, né? Felizes em transmitir aquilo que a gente queria transmitir com a história do boi, né? Então, eu falo que eu tive um grande convite para entrar no Calangos para nunca mais sair, né? Então, é isso. Eu vejo nas suas postagens, assim, que você adora o que você faz mesmo. E eu acho muito bacana, realmente, porque, querendo ou não, às vezes a cultura folclórica, ela tá se perdendo um pouco, né? E aí eu sabia dos sarandeiros, porque estava lá do meu lado, mas eu não sabia que existiam grupos que não eram profissionais. E isso é muito legal, porque as pessoas tiveram interesse de procurar por essas danças, e é uma forma de manter viva também a nossa cultura. E eu acho isso impressionante, assim, sabe? Porque é uma escolha própria. E eu acho que as pessoas buscam se expressar, né? A gente até discutiu isso também, que era a questão da expressividade da dança. E eu acredito assim, nas lutas, eu acho que a gente até se expressa, só que a gente se expressa talvez de uma maneira diferente, talvez liberando energia, não sei. Eu não, mas a dança, eu acho que o movimento que você faz, ele é muito, sabe, é para expressar o seu sentimento mesmo. Você acha que o Calangos, ele cumpre esse papel? Você consegue se expressar ou vocês vão lá só para dançar? Como é que é? Ou você consegue ver também a expressividade no judô? Ou você acha que fica mais na dança? Isso é interessante de você pontuar, porque isso é o que o Marcos cobra o tempo todo, né? A gente não está ali só para, eu vou dançar uma quadrilha, né? Eu vou dar o exemplo da quadrilha, porque é uma dança mais comum, né? Que a maioria das pessoas conhece, que também é uma dança folclórica, né? A quadrilha, ela veio na época, né, que o pessoal, né, das fazendas, que eram pobres, os jecas, queriam festejar, vinham aquelas festas suntuosas, né, dos bailes e tudo mais, e como que eles iam fazer? Né? Então, por isso que as roupas eram remendadas, por isso que tinha a fogueira, que era onde eles tinham para celebrar alguma coisa, né? E é isso que ele fala, se a gente vai dançar quadrilha, a gente tem que mostrar, a gente tem que transmitir aquilo, alegria, a gente tem que transmitir, tem que se tornar jeca naquele momento, né? E no afoxé, por exemplo, né, a gente está exaltando os orixás, né, da Bahia, então é uma dança centrada, é uma dança que a gente tem que passar espiritualidade, né, para as pessoas, então cada dança requer um tipo de, de, de sentimento, né? Um tipo de expressividade que a gente tem que dar diferente, né? Assim como nas lutas, né? Eu acho que isso é mais expressivo nos katas, igual eu tinha comentado, porque cada kata tem uma finalidade diferente. Tem o kata que é explosivo, tem o kata da suavidade, né? Tem o kata, o itsutsu lá, né? Que é tipo sem tocar no outro, né? Então, assim, eu acho que essa questão da expressividade, ela vem desde o início, né? Pode ser no judô competitivo, desde o momento que você está se preparando ali para entrar dentro do tatame, até o árbitro, né? Que tem que estar ali o tempo todo sendo expressivo, sendo incisivo nas decisões dele. Então, a expressividade está presente o tempo todo, né? A mesma coisa no balé. Se a gente pega um Lago dos Cisnes, a gente tem a morte do cisne, então a bailarina tem que passar, né? Aquela tristeza, né? Aquele sofrimento. Ou então vai ter um balé da Valsa das Flores, por exemplo, que é super alegre, né? Então, não tem como fugir disso, né? E isso é um ponto mais importante a ser trabalhado, né? Por exemplo, nas danças, porque a gente tem que ir a fundo da cultura. Então, a gente não vai no calango só dançar. Então, a cada sábado, a gente estuda sobre aquela cultura, estuda sobre aquela dança, da onde veio aquela dança, como que a gente vai expressar aquilo naquela dança, né? Então, assim, tudo tem um porquê, né? Por que que tem a dança de roda? Por que que tem, né? Por que que no sul as mulheres seguram a saia de um jeito? Por que que no norte a saia já é de outro jeito? Né? Então, tudo isso tem que ser expressado na dança.
Foi legal você falar que era, eu já ia te perguntar. Então vocês estudam também, né? Isso que é bacana. Não é realmente para chegar lá, vamos aprender a coreografia, porque a gente vai mostrar, ou porque esse aqui é undu, esse aqui é axé, vamos dançar aqui o que que é cada coisa. Vocês entendem também para saber expressar. Isso é muito bacana, eu não sabia disso também. Eu achei que vocês só dançavam. Então é Não, bom saber, assim. Porque eu acho que quando a gente conhece, é muito mais interessante. Eu mesmo, nas aulas da faculdade, conhecendo, eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a ter até um carinho maior, sabe? Tinha danças que eu não conhecia, mas que eu passei a, tipo assim, ter todo o cuidado. Eu falava, gente, olha essa dança, olha isso, porque eu passei a conhecer a história, tem muita coisa que é história nossa, assim, sabe? sim. É tipo, gente, é a história que você vê aqui, sabe? Tipo, você vai ali para Ouro Preto, tá ali, gente, aconteceu, e às vezes você não tem nem noção. Então é muito legal ver isso. Uma das primeiras, quando eu fui no Calangos, uma das primeiras danças que, assim, eu vi me arrepiava era a Folia de Reis. Por quê? Porque a minha família vem do interior de Minas e até hoje tem Folia de Reis, né, acontecendo na cidade. Eu tenho um primo de 5 anos que pula na Folia de Reis. E aí, quando eu fui para o Calangos e vi que tinha a manifestação de Folia de Reis e que eu podia dançar a Folia de Reis, porque na folia de reis tradicional, as mulheres não podem participar do cortejo de folia de reis, né? Tem toda uma história, um porquê disso. E aí, quando eu fui para o Calangos, eu podia dançar, eu podia fazer parte da folia de reis. E aí, aquilo, a dança, a letra da música, tudo isso envolve a gente, né? Toca a gente. E é muito engraçado que cada um se identifica com uma dança. E isso tem um porquê. A gente às vezes não entende, mas isso acontece. Eu me sinto muito tocada com a afoxé, por exemplo. E aí eu fui tão tocada pela afoxé que eu fui estudar sobre o candomblé, eu fui estudar sobre os orixás, eu fui estudar sobre a origem, né, que veio lá da África. Então, assim, cada um se identifica. A gente brinca que tem uma lá que ama o carimbó. Então, assim, o Marcos fala, o dia que eu ensinei o carimbó, uma luz divina desceu do céu em cima dela, porque ela é carimbó na veia. Então, assim, são coisas que a gente acaba se identificando, assim como no judô. Né? Eu me identifico hoje com o kata, não me identifico com a competição de judô mais. Né? Eu me identifico com a arbitragem, não me identifico mais sendo atleta. Né? Então, isso tudo se passa, né, dentro da dança. E é muito interessante ver isso, porque às vezes você tem que dançar aquela dança e você não se sente muito parte daquela dança. E aí vai um pouco para a encenação, né, das artes cênicas, que a gente também não está longe, né, das artes cênicas, quando a gente fala, né, da dança. Está tudo muito interligado. Você falando aí da questão que você não se identifica mais hoje, você se identifica mais como árbitra, como catar até, né? Eu acho muito interessante você ter falado isso, porque assim, a gente tem hoje em dia a questão que quando as pessoas falam judô, aí chega lá e fala, você é faixa preta, né, Thaís? Então você luta muito. E aí falam pra mim, eu falo, gente, eu não luto. É tipo assim, e espero que eu chegue no campeonato, às vezes, de faculdade, que eu vá lutar, que eu vá ganhar. E, gente, não existe isso, assim, sabe? Porque as pessoas têm essa visão muito que é só competição. Que você chegou nessa faixa, você chegou ali porque você luta. E às vezes você chegou não é por causa disso, porque a gente estuda, a gente tem que entrar a técnica, são outras questões. E assim como na dança, eu acho que tem muito isso. Então, quando você fala dança, às vezes a pessoa fala, eu não sei dançar, porque ela pensa muito naquela coisa técnica. E a dança é nada mais é do que expressar. Então, eu tô aqui, coloco uma música, eu vou aqui mexer, tô dançando, gente. E às vezes eu tô só expressando que eu tô alegre, tá? Tô dançando porque eu tô alegre, às vezes eu posso dançar porque eu tô triste. Mas não quer dizer que eu não tô fazendo passo lá, aquele passo específico, que eu não tô dançando. E eu achei isso muito interessante você falar dessa questão do árbitro, né? Porque é muito isso, que as pessoas vêm e já te esperam assim.
tenha seu perfil. Nossa, você É, deve bater muito, não vou mexer com você. É a coisa que mais escuto. Não vou mexer com você porque você é perigosa. E, tipo assim, gente, nada a eu ver. não tem nada a ver, sabe? Eu acho que é justamente isso, você poder se expressar além de outras formas, expressar talvez o que você gosta. Tipo, eu gosto do judô, como é que eu vou me expressar? Como é que eu vou expressar esse amor que a gente tem muito carinho? Para você ficar tanto tempo no judô, aguentar É. tanta coisa, é muito carinho, é muito amor. Então, assim, E é. agora ainda fazer uma pós-graduação de judô. Então, assim, é porque realmente a gente se identifica com alguma coisa, né? Uhum, Então, assim, nossa, pós-graduação de judô, sim, é uma pós-graduação online onde a gente vai estudar sobre judô, né? Então, isso vai muito pelo que é comercializado, né, Gabi? Porque sim. tudo gira em torno da mídia. O que que eles comercializam dos esportes? Só o esporte competitivo. E aí a mesma coisa, né? O judô que é comercializado é o judô competitivo. Não é o judô em toda a sua essência, né? Porque a competição, se a gente for olhar, é um pedacinho só do judô, né? Pequeno ainda, né? Então, assim, é a mesma coisa com a dança. Tem, sim, a dança competitiva? Tem. A gente vê aí, né? Se a gente acompanhar, principalmente fora do Brasil, crianças que, né, começam a ensaiar para serem profissionais de dança com 3, 4, 5 anos, as crianças já estão tá lá na salsa, na rumba, não sei do que. E assim, é o que é comercializado, né? Não é o que a gente quer passar com a dança, né? E é isso que me encanta no Calangos, né? A gente não tá ali para comercializar a dança. A gente não tá ali para para isso. A gente está para passar para as pessoas o sentimento, né? E quando eu comentei do balé, do dia que o Boi dançou no balé, foi assim, quando eu saí de lá, todo mundo foi falar, falou, nossa, Thaís, que grupo legal, que grupo interessante. Quando que a gente ia imaginar que via uma dança dessa, né, aqui no teatro? E assim, é isso que a gente quer, tocar as pessoas, né? Tocar Uhum. elas e o espetáculo está sendo pensado nisso, né? Que a pessoa pode olhar aquilo e pensar, nossa, eu posso me expressar daquela forma, né? Então, eu acho que é muito relacionada a isso, a sentimento. Nada É, contra a pessoa que quer lutar, que quer ir para o judô para ser competitivo. Cada um se encontra no seu momento. eu acho que a questão é justamente que, tipo assim, realmente não tem nada contra. Tanto é que a gente veio da competição, a gente viveu muito tempo assim competindo, emagrecendo, passei as mesmas coisas que você, depois que parei de competir, engordei 10 quilos, tô aqui lutando para ver se volta e nada até, porque o ritmo é outro, né? A gente sabe. Mas assim, falar essa questão de que existem judôs diferentes é porque as pessoas não enxergam às vezes. E eu me cobrava muito. Quando eu parei de competir, muita gente veio me questionar. Mas você vai parar de competir? Mas não sei o quê, porque só tinha aquilo na cabeça. E eu passei por uma crise meio assim na época, porque eu parei de competir e eu competia desde que eu entrei no judô. Eu entrei com 7 anos. E aí eu falava, gente, se eu não sou do judô, por que que eu tô na educação física? Só que desde que eu entrei no judô também, antes, na verdade, na primeira aula de educação física, eu falava assim, eu tenho certeza que eu quero ser professora de educação física. E minha mãe ria da minha cara, porque ela falava assim, Gabriela, você tem 7 anos, como é que você tem certeza? E o tempo foi passando e cada vez eu tinha mais certeza. Eu tenho certeza que eu vou ser professora de educação física. E aí chegou no momento que eu parei de competir, eu tava passando por uns outros problemas, mas esse foi o principal, assim, sabe? Parei de competir, pá. E agora? Se eu não sou a Gabi que compete, se eu não sou a judoca lá que compete, o que que eu tô fazendo na educação física? Porque não tem sentido. E aí foi muito, demorou, assim, sabe? Eu fui voltar, assim, tipo, a consciência de que a educação física, tipo, era o que eu amava, independente de eu estar competindo ou não, a gente foi num projeto social e teve aula de judô. Gente, os meninos, aquele sorriso, os meninos agradeciam. E era às vezes muito mais do que a gente via na academia. E eu saí de lá chorando, assim, sabe? Eu até mandei mensagem para a Mari na época. Falei, Mari, muito obrigada. Ela falou, nossa, eu queria realmente mudar a vida de alguém, eu só não sabia que ia ser a sua. Falei, nossa, eu tava morrendo de dúvida. Eu tava aqui aflita, porque eu achei que não era para mim educação física mais.
E aí eu vendo aquele sorriso, é tipo, porque o judô pode ser outra coisa. Ele Sim. pode ser para você alegrar o dia de uma pessoa, ele pode ser para melhorar um pouquinho que seja aquele dia, sabe? Um pedacinho da vida da pessoa. Então isso é muito bacana. E aí você fala dessa questão também, né, de existir outros trazendo para isso, já caminhando para o final. Eu estava conversando com a Abel, que é a professora de estágio, e ela falou justamente sobre os katas. Ela virou e falou assim: por que você não pergunta sobre os katas? Porque eles são coreografias, que nem você falou. E se a gente colocasse ali uma dança e tal? E eu queria ver que você falasse também um pouquinho sobre os katas, a relação com a dança, e também relacionando que, assim, o karatê, ele já tem as competições de kata, né? Nas Olimpíadas existe, no judô ainda não existe. Eu acho que as pessoas ainda não perceberam isso, porque são muitos katas também que existem no judô. Mas na hora que ela falou kata, eu só lembrei do Juno kata, que ele é uma dança, gente. O Juno kata é uma dança mais do que qualquer outro kata, assim, eu consigo ver. Os katas, eles são interessantes por isso, que eles são uma outra forma da gente estudar judô. Então, da gente treinar o judô, é aquilo que a gente estava falando. A gente não existe só uma forma de treinamento, não existe só aquele treinamento competitivo. O kata, a gente está estudando todas as bases do judô. E é um erro das academias não incentivarem, não colocarem o kata desde o início, né? Dentro de uma turma de judô. Hoje eu já entendo isso porque eu fui atrás de estudar o kata, que eu me interessei pelo kata e os meus alunos fazem kata, né? Então a minha turma é iniciante, adulto iniciante, e a gente faz em determinadas aulas movimentos de kata, porque o kata ele passa por todos os fundamentos, né, que a gente vê no judô. Ele passa pelas bases, né, pelas formas da gente andar, pelas formas da gente pegar no kimono, pelas formas da gente esquivar, tudo, né? Então o kata ele é completo, né? Ele não é só uma coreografia. Ele tem sim os movimentos, igual eu falei lá no início, coreografados. Porém, toda a base que a gente precisa para fazer o kata é absurda, né? Então a gente está treinando o corpo inteiro, né, no kata, corpo físico, fisicamente e mentalmente, né? Que a gente tem que treinar, né? Isso dentro do kata. E aí o Juno kata, por exemplo, se você conseguir pôr um trechinho, ele não tem interrupção nenhuma. Ele começa e termina, né? Então ele é um kata realmente que não tem interrupção. E a gente vê, é uma dança, né? É uma dança onde a gente tem que demonstrar que uma pessoa está sendo atacada e uma pessoa está se defendendo, né? E assim, de forma muito suave, muito leve. Nada pesado, nada como as pessoas acham que o judô deve ser, né? Então, assim, são questões que o nosso corpo necessita. E eu falo que eu tive um desafio quando eu fui dar aula para adolescentes que não tinham tido vivência de infância e eles não conseguiam ficar em um pé só, eles não conseguiam fazer cambalhota, eles não conseguiam fazer uma estrela. Então é o quê? É a base que falta, né? Da infância de hoje, né? Da infância e juventude que vem vindo, que não está tendo essa base, né? Corporal, essa linguagem corporal para manter o corpo são, né? E aí o kata eu acho que é fundamental, é primordial, seja para criança, para adulto, para idoso, para quem for, porque ele passa por todos esses fundamentos, né? E a questão realmente da coreografia. É uma coreografia, assim como na dança tem uma coreografia. Então a gente tem que contar os passos, igualzinho. Na dança lá do Calangos, a gente tem que contar os passos, contar a oitava e fazer. No kata, a gente tem que contar os passos, contar os ataques e fazer a defesa. Então, tudo também é na métrica, né? No ritmo que você tinha Isso, comentado. bem ritmado. Eu vou até colocar, ver se eu coloco um trechinho, mas eu convido as pessoas também a assistirem um pouquinho do Catar e tenta colocar uma musiquinha, coloca o Ju no Catar, o Catar que vocês quiserem, talvez de outras
competições de outras lutas também, né? Coloca uma música no fundo que fica bem bacana, assim. E você falando essa questão do catar, eu tava aqui pensando, talvez, convidar também as pessoas, tipo, principalmente quem é responsável, talvez a pensar, colocar o catar, né? Porque é outra forma do judô, talvez as pessoas verem diferente. Tem gente no judô, tem muita gente no judô que eles não fazem, né? Não competem, mas que eles fazem o kata, que eles são árbitros. E é tudo uma questão, assim, de. São formas de se expressar, né? Que nem a gente estava falando. E eu diria até que o kata, por exemplo, seria a dança coreografada, eu estava pensando aqui, e a luta talvez seja a dança espontânea, aquela que você faz, coloco o som em Sim, casa e eu vou aqui. Eu faço muito isso. Eu vou dançar aquilo que eu tô sentindo. E na luta você vai fazer aquilo que seu corpo tá sentindo, aquilo do momento, do feeling mesmo. Eu conseguiria talvez fazer essa comparação. exato. É essa conexão, perfeita, E perfeita essa analogia. foi uma Eu, assim, acabei minhas dúvidas, foi muito mais do que eu imaginei, achei que ia ser um papo super rápido, mas a gente conseguiu, né, desenvolver bastante, achei bem bacana. Mas se você quiser falar mais alguma coisa que você acha que ficou faltando, alguma informação, qualquer coisa que você quiser falar, fique à vontade, tá? Eu quero agradecer, como eu disse, eu amo falar de dança, né, de judô. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma outra profissão, provavelmente eu faria educação física também, porque a minha vida gira em torno do esporte, né? É, então, as pessoas até brincam, não sabem onde eu arrumo tempo, mas o meu tempo é a agenda. Eu faço a minha agenda para o esporte não sair da minha vida, né? Então, é o judô, é a dança e a natação, né? Então, assim, são os três pilares aí que não saem da minha rotina. Então, o que eu quero deixar é o convite a todos a conhecerem o Calangos, a conhecerem também o judô, é, e é isso. O que eu quero deixar para as pessoas é: não deixa para amanhã, não fale que você não tenha tempo, né? Então, assim, é organização. Se organize, porque o esporte é muito importante na vida da gente, tanto fisicamente, principalmente psicologicamente falando, né? Então, é isso. Eu acho que o esporte é tudo. Então, vamos dançar, vamos nos expressar e é isso. Eu espero ter contribuído. Demais, Tatá. Eu vou te agradecer também, né? Porque, assim, não tinha, teoricamente, a gente olhando, não tinha nada a ver com a sua profissão, que é arquitetura, mas é muito bacana ver como é que a gente consegue relacionar, né? Independente, porque tá na nossa vida, é a questão da expressão. Então, não existe isso também de não consigo, que as pessoas conseguem, é só se expressar, são formas diferentes de se expressar, e que você me ajudou, assim, né, a gente conversar, que tem muito a ver, assim, dança, lutas, a gente falou mais de judô aqui, mas a gente consegue associar com outras também. Convido quem, principalmente quem é da UFMG, dá uma olhada talvez nos últimos semestres, assim, né? Nos últimos dias, olhar com o Maicon, quando é que é a apresentação, porque saem umas apresentações muito legais, todas de dança com movimentos de luta. Então é um trabalho bem bacana. E te agradecer mais uma vez pelo tempo, Tatá. Eu que agradeço.